Oi, pessoal, bom dia, obrigado pelo depoimento. Primeiramente, assim, tentar dar uma direcionada aqui dessa mesa. A ideia principal assim, da minha palestra é levantar um pouco a bola aqui para as palestras seguintes aqui, né? Eu vou dar um pouco da visão do que a gente tem feito aqui na visão aqui mais da escalada, mais do esporte, para que os meus companheiros de mesa aqui desenvolvam aqui algumas temáticas que eu acho que são bastante importantes de serem trabalhadas. Muitas dessas questões foram já bem abordadas aqui na mesa de abertura, a questão da diversidade, de pessoas que estão frequentando as áreas de montanha, e com isso trazendo também uma complexidade nessas relações para uma questão que aparentemente não parece ser tão complicada assim, né? Eu estava até conversando com o Fred, né, que é a questão de uma ancoragem, né, numa parede que tem toda uma problemática técnica, a gente começa a ser envolto também em questões éticas, questões de impacto ambiental e relações entre diferentes grupos, né? Então, ficar também com uma complexidade bastante razoável, e se a gente começar a olhar na história do montanhismo, não é uma novidade, ele sempre foi um pouco assim, né? A gente vai ter oportunidade de ver isso, né? Então, primeiro, só para dar uma contextualizada aqui, acho que a maioria das pessoas tem essa percepção aqui, que é a organização do montanhismo, ela vem da base estadual, nacional e internacional aqui, a CBME faz a ancoragem nacional e a ligação ao IAA a nível internacional, e aí entra mais ou menos essa questão a gente vai centrar nessa questão da complexidade, né, que é a questão da parte de que no início éramos poucos, né, eram basicamente só escaladores que colocavam algo na parede, e com o passar do tempo começou a ter outros grupos que começaram a compartilhar um pouco com essa questão das ancoragens, começou geralmente com o pessoal do rapel, e hoje a gente tem já, como foi falado aqui, pessoal de slackline, pessoal de highline, pessoal de tirolesa e outras coisas podem vir por aí. Então hoje não começamos a discutir só entre nós o debate, né? E aí também começa a surgir a preocupação dos gestores de unidades de conservação com relação a essas ancoragens, né? Que se no início era uma questão que a gente debatia e brigávamos entre nós sobre o que era certo e o que era errado, hoje outros atores começam a olhar para isso e também questionar como é que esse negócio está indo aí, quem é a responsabilidade sobre isso, como é que isso fica. Então conforme aumentando o número de pessoas envolvidas, essas questões vão ficando também um pouco mais complexas, né? E a questão técnica vão ser bem exploradas nas mesas seguintes, né? Então aqui nesse primeiro momento aqui, a gente vai tentar então traçar um pouco mais as questões ligadas às questões éticas, às questões das relações com as questões entre pessoas, entre grupos e as questões com a questão ambiental aqui, como o Marcelo, a Deise aqui, que chegaram a já comentar aqui na mesa de abertura, né? Então, algumas referências aqui que eu coloquei aqui, que eu listei, para ver como é que esse tema é comumente tratado na questão aqui da escalada, né? Vários desses documentos são bastante conhecidos, né? E todos eles tratam de alguma maneira dessa questão de ancoragem, né? Você vê aqui, eu peguei um manifesto da escalada natural do André aqui, que de 83 ele já falava sobre essa questão de ancoragem. Tem documentos da UIAA, que na verdade homologaram discussões que foram feitas de outros grupos, a Declaração de Tirol, a FEMEG teve uma recomendação específica para questões de fendas, o Valdir discute isso na questão de ética, depois a CBME no Sul, os princípios e valores do montanhismo brasileiro, em 2012, tem um código de ética da FEMEG que também trata disso, e finalmente a gente fez uma documentação sobre questões sobre manutenção de vias de escalada, não somente de vias, mas que também trata isso. Logicamente essa lista não esgota, é apenas para mostrar que existem já bastante coisas sobre esse tema, né? Aqui só para a gente tentar dar uma delimitação do que a gente está falando, né, de ética e mínimo impacto. Eu peguei aqui algumas definições aqui do Valdir, né, que ele comenta sobre a questão do mínimo impacto, que trata da questão da nossa relação com a natureza, e a ética é mais a nossa relação entre pessoas, né? Então, só para termos um pouco dessa definição quando a gente falar desses temas, né?
E aqui, a gente vou passar alguns slides aqui, que não vou explorar eles exaustivamente, mas só para passar, que são alguns dos princípios e valores do montanhismo, que eles existem, esses princípios e valores, não só para a gente termos eles como reafirmarmos para nós mesmos, mas para também comunicar com os outros atores desses instrumentos, desses princípios, como que nós podemos levar as discussões que nós temos sobre por que podemos colocar essas ancoragens nas paredes, por que temos, como o Marcelo falou, justificado que poderíamos escalar no Pão de Açúcar, porque é permitido termos essa liberdade de ter essas vias nesses locais, porque nós temos alguns princípios e valores que, digamos assim, nos respaldam, nos dão confiança para que essas coisas existem. Muitas pessoas até conhecem essas coisas, mas não conseguem, às vezes, fazer essa correlação, que esse conjunto de valores, éticas que nós forjamos ao longo da história é que nos dá credibilidade junto a outros atores para que algumas das nossas atividades possam ser praticadas. Então, às vezes, muitos desses documentos, muitas pessoas às vezes não dão a importância devida, mas eles é que garantem que muitas coisas que nós fazemos possam continuar sendo feito nessa complexidade de relações que vamos tendo. Então, a liberdade, a autonomia é outra. O desafio natural, que é essa questão de você não sair enchendo a parede de coisas, colocar ela no estritamente necessário. É lógico que tem várias dessas questões que são bastante subjetivas, mas o espírito dela é que tem que ser guardado, né? Que vamos colocar um mínimo, não vamos aí partir para o caminho ao contrário, que seria encher a parede de coisas. E aí tem essas recomendações que começam a aparecer nos diferentes documentos. A restringir só marca na passagem na parede o estritamente essencial e por aí vai. Então ali listam algumas dessas recomendações que aparecem nesses diferentes documentos que mostram, que permitem dialogar com os outros atores do que realmente nós queremos. É lógico que muitas vezes, como eu falei, vou reforçar de novo, eles têm um caráter subjetivo, mas que mostram a intenção nossa com relação a essa questão, né? A questão do mínimo impacto é uma outra questão importante, né? A gente tem várias discussões aqui, o Fernando, que está apresentando aqui o seminário, aqui, ele já moderou 2 oficinas de mínimo impacto, se não estou enganado, aqui na URCA, em Três Picos, em que a gente debateu e discutiu diretrizes de mínimo impacto para áreas. Inclusive, essas diretrizes, o André deve explorar isso na fala dele, foram incorporadas depois dos planos de manejo das unidades de conservação. Foi o caso que aconteceu aqui no Monumento Natural de Paisagem Carioca. Foi por isso que nós não temos essas zonas intangíveis nesses parques, foi porque nós fizemos digamos assim, essa ação de setorizar as áreas previamente. Foi isso que garantiu a gente continuar a poder escalar em toda a área do Pão de Açúcar, foi porque nós fizemos esse seminário de mínimo impacto. Então, quer dizer, às vezes, no primeiro momento, a gente não tem uma perspectiva histórica para onde vai levar aquilo que a gente fez naquele momento, mas mais adiante, quando foi feito o plano de manejo, o fato de a gente ter realizado esse compromisso, de ter se preocupado com essas questões previamente, fez com que, quando apareceu a necessidade de discutir isso formalmente no plano de manejo, a gente pôde apresentar e falar, olha, nós já nos preocupamos com isso, nós temos uma proposta, e essa proposta pode ser incorporada no planejamento. Então, isso foi o que garantiu aquilo que o Marcelo comentou na mesa de abertura, de que a gente levou uma proposta e permitiu que o Pão de Açúcar não tivesse uma área tangível, se deu, basicamente, por causa disso. Só para ter uma ideia de que isso não é uma coisa tão simples, hoje o plano de manejo do Parque Dois Irmãos, ele está saindo, a gente está em discussão, ainda não saiu, mas a gente está numa discussão grande, ele está saindo com praticamente 95% da área dele não passível de ser visitada. Isso basicamente inviabiliza as escaladas no Dois Irmãos. Só para tu ver como é que não é uma coisa tão simples. Então, é um tipo de discussão que realmente tem que ser feito. Isso é a importância de fazer esses tipos de trabalho. Aqui é uma lista de seminários de impactos que já foram feitos na URCA, no Parque de Três Picos, na Serra da Tiririca, já teve 3, na Pedra do Baú, e no Itatiaia. Itatiaia tem um asterisco ali,
porque ele foi um seminário que foi feito entre escaladores, foi mandado para a gestão da unidade, e a gestão da unidade mudou os resultados do parque, infelizmente. Então, embora ele tenha um resultado desse seminário, mas não foi o resultado acordado durante a oficina, que foi um episódio que a gente lamenta bastante. Aqui um pequeno fluxo dessas diferentes encontros e seminários nesse sentido na questão do meio ambiente. E aqui é só para frisar a questão do monumento natural, que está aqui no nosso vizinho, que a gente tem exatamente isso. Que não necessariamente precisa de ter uma zona intangível para você ter a área verdadeiramente ocupada por vegetação. Você tem a face sul aqui, sem nenhuma via de escalada aqui, sem necessariamente eu ter um zoneamento que impeça a conquista dessa via, apenas porque a gente tem um acordo já de que não se conquista nessa via. Então é possível a gente ter esses pactos entre escaladores e na prática se realiza. Outra questão importante, que aí também não vou detalhar muito, a Flávia vai falar bastante sobre isso, que é a questão da responsabilidade individual. Tá? E aí passa para a responsabilidade civil, quer dizer, a gente deve assumir a responsabilidade individual e não tentar não terceirizar a responsabilidade civil. E aí a gente entra em um ponto importante da nossa questão de ancoragem fixa, que é a questão do direito autoral. O direito autoral é uma questão que tem lá seus pontos fracos, seus pontos fortes, mas isso é o melhor acordo que a gente conseguiu ao longo da história com relação à questão da ancoragem. E não é só no Brasil, é uma discussão que você olha ali nos documentos internacionais, ele aparece com outros nomes, e ele minimizou bastante várias polêmicas que existiram. Quem viveu aqui na escalada aí na década de 80 e na década de 90 pôde viver o que a gente chamou de guerra de grampos, que era uma bateção de grampos e retirada de grampos. Você tinha uma via, conquistava ela sem grampo, vinha alguém que achava que deveria ter grampo, acrescentava grampo, depois você ia lá e tirava os grampos e ficava nisso de uma maneira bastante interminável, até que quando foi se consolidando essa questão do direito autoral, isso foi minimizando bastante. Hoje essas questões estão bastante minimizadas. Então a questão do direito autoral, embora tem várias pessoas que façam algumas considerações, que poderia ser um pouco diferente aqui e ali, foi o melhor acordo que a gente conseguiu até o momento sobre essa questão. E ela tem algumas considerações que são que o conquistador, uma vez ele se retirando, seja por falecimento, seja porque abandonou o esporte, ou se mudou para outro país e tal, isso passa para algum clube. Se ele não destina nenhum clube, ele fica para uma federação ou uma organização superior. É um acordo que se tem, é uma tradição e que tem que funcionar desse jeito. E aí, conquista, né? Quais os cuidados que temos que ter com relação às conquistas? Temos as questões das diretrizes de mínimo impacto, né? Então são essas diretrizes de mínimo impacto que estão escritas aí em vários documentos, para alguns lugares específicos. Tem a questão da conquista com a relação com as unidades de conservação. Esse é um ponto que ainda pode ser bastante ainda melhorado, bastante aperfeiçoado. Tem uma discussão de que se deve pedir uma autorização ou simplesmente uma consulta para ver se a área que se pretende fazer a conquista ela tem algum tipo de restrição ou não. Particularmente a gente defende um pouco mais essa linha de que a gente deve fazer como se fosse uma anuência, né? Então, temos a intenção de fazer a conquista nessa área. Existe alguma restrição por parte das normas do parque para a conquista nessa área? E o parque dá tipo uma anuência do que o parque dá uma, digamos assim, uma aprovação formal sobre o detalhe da conquista. Porque o que a gente debate sobre isso é que você passaria para o parque um detalhamento de uma coisa que ele não sabe. Quer dizer, é difícil, ele não vai poder ir no local. Ele ainda ninguém foi, porque ninguém consegue ir na área. Ele não tem como ver isso, ele vai ter que também inferir sobre detalhes técnicos de ancoragem, de não sei o que ele também não teria condições de fazer. Então a melhor coisa é ele se apegar mais nas questões ambientais. Essa área é uma área que é passível de ser escalada? Sim, sendo ele respeitando lá as regras básicas, a conquista pode ser feita. Se durante a conquista se verificar que o cara cometeu alguma infração ambiental, o cara teria então lá as responsabilidades possíveis. Essa seria a linha mais ou menos que a gente tem tentado
conduzir essas discussões com relação à conquista da unidade de conservação. Manutenção de via. Essa também é uma questão que ainda causa algumas discussões, embora tenha um processo meio histórico que role há bastante tempo. Aqui eu peguei para ilustrar que é uma questão que, embora tenha suas peculiaridades em cada local, é um caso meio comum quase em todo mundo, né? Aqui entrando no site lá do Yosemite, no site oficial, está bem claro lá que o parque não faz manutenção. Eu acho que isso é uma questão que algumas conversas que a gente tem tido com as unidades de conservação, sempre fica essa questão, né, de que, mas eu sou responsável se uma via estiver ruim, as pessoas me mandam e-mail questionando, qual é a minha responsabilidade? E o que a gente sempre tem conversado é de que não é esse o caminho. Então, isso é um entendimento que não é só nosso, mas é mais ou menos a história da escalada. E aí, ele basicamente, o que é informado no parque com relação a isso é que, olha, a responsabilidade é toda sua. Essa seria o que tem de recomendação. Olha, Deus. Tá. E é mais ou menos isso que a gente tem aqui também. No Pão de Açúcar, a gente também fez uma placa aqui que indica exatamente isso, que tem na entrada da pista uma placa que tem um aviso de risco, que passa que o conhecimento das proteções dos equipamentos estão sujeitos a falhas, cabendo a você analisar as condições dos mesmos e assumir os riscos de utilizá-los, ou seja, você informa sobre esses riscos, né? E destaca ainda mais, que nem o Mona Pão de Açúcar e nem a FEMERG, eles inspecionam ou realizam manutenções. Então, eles esclarecem que a manutenção ela é realizada pelos escaladores de forma voluntária numa atitude altruísta, cujo o resultado beneficia todos os escaladores. Então, basicamente, ele informa que não há uma organização formal sobre a questão da manutenção. Ela é uma ação voluntária, né? E passa aqui uma série de alertas de segurança sobre as proteções, tá? E, basicamente, é a mesma que é feito lá no Yosemite. Então, só para mostrar que é meio o padrão que tem que se usar. Essas instruções, elas surgiram depois de um grande debate a partir do acidente que teve no CEP. Uma placa que surgiu de uma grande questão em termos de gerenciamento de risco, a partir do acidente que teve com o CEP, com vários atores envolvidos, inclusive gestores de unidade de conservação, questões de polícia, etc, etc. Né? Aí aqui também fala um pouco mais sobre essa questão da manutenção com relação com o parque, que as manutenções de vias devem ser informadas ao parque quando são realizadas, porque o parque tem informação sobre o que está acontecendo lá, sempre observando o direito autoral e por aí vai. Aqui, no âmbito da FEMERG especificamente, não necessariamente é uma coisa que acontece em toda a confederação do âmbito da CBME, é que a gente foi estruturado o Fundo de Manutenção de Trilhas e Vias de Escalada, que antigamente era um grupo só de manutenção, ele foi ampliado. Lá tem uma documentação que explica bastante sobre isso. Tá? Passando rápido aqui. E o que tem de quente aqui nessa discussão? Tem que ter cuidado com as reformas, as manutenções de vias, principalmente as mais populares, elas não influenciem uma turistização das áreas montanhas, ou seja, existe uma pressão, principalmente para a área comercial, principalmente do turismo de aventura, para que você facilite o acesso. Por exemplo, áreas que são muito visitadas, as pessoas tentam levar pessoas, por exemplo, Deus de Deus, pessoas tentam levar pessoas lá, mesmo pouca capacitação para visitar aquela área. Então, a ideia é que você facilite aquele acesso, aumente o número de proteções para que agilize a visitação. Até na travessia já houve tentativas de você aumentar o número de equipamentos fixos na travessia para que você acelere o número de visitas lá. Então, esse é um aspecto para ser discutido, e aí uma oposição é para estimular isso. É uma ideia que vem do Messner, ele levantou essa bandeira lá em 2012, num fórum específico, para exatamente, na Pé da Gávea também é uma questão sobre essa, né?
que também acontece também na Pedra Gávea e em outro lugar também. Não é só a Pedra Gávea, pode acontecer em todos os lugares. Outra questão também que outra questão também que acontece é a questão de certificação excessiva, quer dizer, você, para que você queira fazer algumas práticas que são tradicionalmente feitas, você tem que se certificar, e principalmente quando isso é feito por agentes externos ao esporte, é o caso de você levar as certificações para a ABNT, depois você não consegue sair mais, que é uma longa debate sobre isso, depois a gente pode aprofundar. Evitar, também vou deixar para Flávia essa parte da judicialização do conhecimento. Sempre garantir um processo de participação nas decisões, é uma discussão que a gente está aí grande sobre isso. Isso aqui vai ser discutido na próxima mesa, que é a questão da Comissão de Segurança, que ela baixou, tem mudado as normas de padrão das ancoragens, né? E tem uma última que saiu aqui em 2015, que definiu 4 classes de ancoragens, que subiu bastante o nível de classe de materiais. E isso tem um impacto grande, que praticamente quase todas as vias estariam fora dessas categorias. Isso tem um impacto grande, também vai ser debatido na próxima mesa. Mas é uma discussão ainda aberta dentro da própria comissão, né? Ali tem um texto ali que eu peguei de umas discussões dentro da comissão que mostra sobre isso. Existe uma chance aí dessa classificação ser feita de outra forma, né? E alguns caminhos aqui, que é difundir esses princípios e valores do montanhismo, para a gente continuar, não perder a essência, né? Aqui tem alguns textos aqui que podem ajudar durante os grupos de trabalho, eu acho que pode ser durante os grupos de trabalho talvez difundidos, que é conceitos sobre normas e tomadas de decisão. E algumas reflexões também sobre desenvolvimento e conhecimento do montanhismo, né? Que é não se ater a dogmas, né? Diferenciar arrojo de ignorância, quer dizer, você deve dar uma liberdade da pessoa poder decidir, né? Mas ela não deve não decidir porque não sabe. E é sempre considerar alguns aspectos culturais para áreas de estilos. Uma coisa que eu queria destacar aqui é sobre quantas vezes ancoragem temos para a gente pensar também quando entrar na fase de debate. Só na URCA aqui, a gente tentou fazer uma estimativa, a gente deve ter algo como umas 6.000 ancoragens. Só aqui nessa área aqui da Babilônia, Ponta Sulca, aqui. Se a gente rebater isso para as outras, para a floresta, ela tiver o mesmo padrão da Floresta da Tijuca, que tem mais ou menos a mesma quantidade de vias que tem aqui na URCA, 300 e poucas vias escaladas, a gente pode estar também com isso aí. Então, só para a gente ver depois, Irivan e Fred aí, qual seria o custo se a gente jogar naquele sarrafo da norma que a UEA está propondo de transformar as vias nessas categorias, só para reflexão, isso aí. Esse é o número bem estimado, né? Ele pode ter uma variação grande de um lado para o outro. Bem, isso aí.